gente vai entrar agora com a segunda parte da orientação a objeto, que a gente consegue conceituar aqui, que é o conceito de herança. Então agora a gente vai entrar num conceito um pouquinho mais avançado, mas que também vai ser muito legal e que vai trabalhar muito forte a reutilização de código. Então o que é herança, né? Lembra que um dos conceitos da orientação a objeto é fazer com que cada vez mais programas com cada vez menos código? Isso é um dos pilares da orientação a objeto, a gente reutilizar muito código. Uma das melhores técnicas para isso é a herança. E o que é a herança? A herança consiste em relacionar classes como pai e filho, ou mãe e filha. Dessa forma, os atributos e métodos dessa classe pai são herdados pelo filho. Nossa, Rafa, não fez o menor sentido para mim. Não sei o que isso quer dizer. Então, vamos exemplificar aqui para vocês. Como que acontece com a nossa hereditariedade genética? Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, e aí, quando eles geram um filho, a gente tem ali uma regrinha, olha aqui, né? Até deixei uma imagem bacana aqui para vocês, para exemplificar. A gente tem uma questão de hereditariedade, onde, dependendo, né, do cromossomo do meu pai ou da minha mãe, eu herdo uma característica específica. Por exemplo, eu herdei a cor de cabelo da minha mãe. Minha mãe tem o cabelo escuro e meu pai é loiro. Em contrapartida, eu herdei a altura do meu pai. Meu pai é altão, minha mãe já não é tão alta. Eu sou altão. Então, teoricamente, eu herdei, por herança, todos esses atributos. Isso não são atributos? Eu herdei um atributo do meu pai, que foi a altura. Eu herdei um atributo da minha mãe, que foi o quê? A cor de cabelo. Então, trazendo isso para a programação, é exatamente o mesmo conceito. A gente vai trazer agora um problema e aí a gente vai resolver esse problema de uma forma com herança. Então, qual que é esse segundo problema que a gente tem? Precisamos que um programa onde, ao logar, ou seja, ao entrar no sistema, é identificado se o usuário é um funcionário ou um cliente e se são exibidas informações pertinentes a cada um deles. Então, aqui, agora, a gente já vai começar a ter mais de uma classe dentro do nosso problema. Olha o que a gente tem. A gente tem 3 classes aí. A gente tem usuário, funcionário e cliente. São 3 moldes separados, certo? Temos 3 classes separadas aí que estão dentro desse mundo, tá? Mas, por enquanto, o usuário ele não vai ter função. A gente vai colocar a função daqui a pouco. Então, como que começa? Primeira coisa, a gente vai definir as classes para resolver esse problema. Quem que é o primeiro classe que a gente tem? O que o funcionário precisa, tá? Ele acabou de falar no problema que o funcionário precisa logar no sistema. Se ele vai logar no sistema, como que eu faço? Quais são os atributos que geralmente a gente utiliza para a pessoa logar no sistema? 2 dos atributos que eu tenho aqui é login e senha, certo? Legal. Agora que eu coloquei login e senha, login string, senha string, eu preciso de outras coisas. O que um funcionário costuma ter para identificar ele, além, né, principalmente sistemicamente, além do que login e senha? Geralmente um funcionário tem um nome, né, para você identificar o usuário. Você tem uma matrícula e você tem uma data de admissão, que é a data que a pessoa entrou, ela realmente virou ali um funcionário. Certo? Então eu elenquei para esse problema esses atributos, certo? Eu tenho nome, eu tenho login, eu tenho senha, eu tenho matrícula e eu tenho data de admissão. Agora a gente vai olhar para o nosso cliente. O que o nosso cliente tem? Então agora eu vou entrar para o cliente. O que o meu cliente precisa ter? Ele não precisa logar no sistema também? Então, se o meu usuário precisa logar no sistema do tipo cliente, ele também precisa ter um login e senha. E eu também preciso de um nome. Se eu tenho login e senha para identificar esse cliente, é legal que ele tenha o nome do cliente. Só que agora eu tenho dados diferentes. Para o meu cliente, o que me importa no meu sistema é o endereço de entrega. Afinal de contas, ele vai comprar comigo e eu vou entregar para ele. E também eu preciso entender qual que é a data do cadastro do meu cliente. E agora a gente já tem os moldes. Se vocês repararem que a gente tem os moldes principais, podemos reparar que existe uma certa sinergia entre eles. A primeira delas é que ambos são usuários do sistema.
Além disso, algumas características se repetem em ambos. Podemos, então, abstrair essas características comuns em uma classe de usuário. E aí, como que ficaria isso? Um usuário... Ó, vamos voltar aqui rapidinho só para vocês verem. O que a gente tem em comum entre essas duas classes? Nome, login e senha. Então, se eu tenho nome, login e senha no funcionário, nome, login e senha no cliente, eu posso criar uma classe de usuário. Afinal de contas, tanto o cliente quanto o funcionário são usuários. E aí agora eu posso usar a herança para que tanto o meu funcionário quanto o meu cliente herdem por herança esses atributos do usuário. Então, como que a gente faz? E com a abstração feita, basta agora relacionarmos nossas classes, funcionário e cliente com usuário, e remover os itens comuns entre elas. Olha como que fica. Então, agora eu consigo fazer o quê? Se eu falo que o meu funcionário é filho de usuário e o meu cliente é filho de usuário, eles herdam por herança, por genética, nome, login e senha. Então, todo funcionário, além da matrícula e da data de admissão, vai ter nome, login e senha. Em contrapartida, um cliente também herda de usuário, ele também vai ter nome, login e senha, porém agora ele vai ter endereço de entrega e data do cadastro. Ou seja, tanto os atributos, as características, quanto os comportamentos, eles podem ser herdados por herança. E aí o que faz? Perceberam que aqui eu tinha que ter 6 atributos e só pelo fato de eu ter criado uma classe a mais eu cortei para 3 atributos? E aí isso, além de tudo, dá uma potência para a gente. Qual que é a potência que a gente tem? Agora, se eu quiser criar um outro usuário que é do tipo administrador, ele já vai ter nome, login e senha. E aí, caso ele tenha dados especiais do administrador, eu só preciso criar uma outra classe do tipo administrador. Então, isso aqui é o conceito principal de herança, né, da orientação a objeto. O Jander fez uma pergunta legal aqui. Ele falou assim, seria o mesmo que isolar uma variável comum entre eles? Na verdade, não é uma variável. A gente está falando de atributos, né, de comportamentos. Então, a gente está falando de atributos e comportamentos. Sim, a ideia é... Lembra da palavrinha abstração. O que é abstração? Eu olho para um montante e vejo o que eles têm em comum, trago esse comum para o lado de fora e aí todo mundo olha para esse comum. Todo mundo vai pertencer àquele comum, é aquele famoso pertencer né, que a gente tem no português, né? Um funcionário pertence a um usuário, em contrapartida, um usuário é filho de um funcionário. Eu posso falar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente entrar na programação, que um funcionário é um usuário, mas um usuário não necessariamente é um funcionário, tá? Porque, na verdade, o pai, eu posso falar, né? O filho é filho do pai. Mas o pai pode ter vários filhos. E aquele filho não necessariamente precisa ser esse. Podem ser outros, tá? O que é comum vai ser compartilhado como classe pai? Exatamente. Então, falando aqui em conceito, tudo que a classe pai tiver, todos os filhos vão herdar. Então, eles vão herdar atributos, comportamentos, tipos, né, dos atributos, dos comportamentos e tudo mais. Esse é o conceito principal da herança. Você criar uma abstração pai e todos os filhos terem aqueles campos em comum para você não precisar ficar reescrevendo em cada classe e em cada modelo. Beleza? E aí com isso, a gente consegue agora dentro do nosso programa se comportar diferente para funcionário e cliente e ao mesmo tempo, o fato de ambas classes serem filhas de usuário, podemos ter comportamento em comum entre elas quando quiser algo genérico para todos os usuários, como é o caso de deslogar e entrar nos sistemas. Ambos filhos de usuários entram no sistema. Então vocês concordam que se eu pegar aqui e fizer uma função para entrar e uma função para sair, essa função tanto o funcionário quanto o cliente vão herdar, porque ambos precisam entrar e sair do sistema? Então, efetivamente, a gente consegue trazer e muito mais segurança, porque todo usuário precisa de nome, login e senha. O que a gente não garante é que o filho do funcionário tenha outros detalhes, e aí é pertinente a cada tipo de classe. Mas todo mundo que for filho de usuário, obrigatoriamente vai ter nome, login e senha. A gente cria um valor, um denominador comum entre todos. Então aqui a gente conseguiu aqui efetivamente, né, exemplificar de novo o nosso desenho.
E aí agora, a gente já conseguiu fazer essa parte um pouco mais rápida, embora ela é um pouco mais difícil. Eu tenho certeza que o desafio agora vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Vamos tentar fazer esses dois desafios antes da gente entrar na última parte. Obrigado, né? O Jorge Ney fez uma pergunta aqui, vamos responder essa pergunta antes da gente falar do desafio. Rafa, pelo que eu entendi, as classes filhas, além dos atributos, também herdam os métodos. É isso? Sim? Na verdade, tudo que a classe pai tiver, uma classe ela é composta de atributos e métodos. Se eu tenho um filho dessa classe, ele herda tanto os atributos quanto os métodos, tá? Isso daí é padrão da herança. Então, realmente, a gente herda tudo. E agora, gente, vamos para a nossa camada de desafios aqui. A gente tem mais 2 desafios. Vamos ver se a gente consegue fazer esses 2 rápidos. Senão eu passo esse também para vocês fazerem depois. E o que a gente tem aí, né? Vamos olhar o primeiro desafio. Eu preciso de um programa que receba quaisquer tipos de animais e os agrupe pelas principais classes de animais vertebrados: mamífero, réptil, peixe, ave e anfíbio. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar os tipos, cada classe dessa vai ser um tipo, e a gente precisa criar a classe pai, que vai efetivamente agrupar essas aqui. Não é tão difícil, não. Então, ó, vamos pensar aqui, ó, que eu tenho uma classe, né? Vou seguir a mesma linha aqui, eu vou pegar aqui no mesmo... Antes da gente fazer o desenho, eu tenho uma classe que seria mamífero. Eu tenho uma classe réptil, eu tenho uma classe peixe, uma classe ave e uma classe anfíbio. Legal. Temos as nossas classes. O que a gente quer fazer? Olha aqui, ó. Um programa que receba qualquer tipo de animal. Tem que tomar cuidado com o enunciado. Agora vem as pegadinhas. E isso não é pegadinha, na verdade. A interpretação de texto é muito importante na programação. A programação, o próprio enunciado já deu algumas respostas, só que a gente tem que se atentar, prestar atenção nelas. Olha aqui, um programa que receba qualquer tipo de animais e agrupe pelas principais classes de animais vertebrados. Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que, por herança, se a gente for trazer para o mundo real, o que todas elas são em comum? Não tem. O que elas são em comum? O que um mamífero também tem de igual com o réptil, que também tem igual com o peixe, que também tem igual com a ave e que também tem igual com o anfíbio? Todos eles são o quê? Animais. Exatamente, tá? Animais ou vertebrados, aí vai depender da interpretação, mas ó, vocês acharam ali o que elas têm de denominador em comum, que elas são animais. Então, teoricamente, a nossa classe pai seria animal. E aí, o que todo animal tem aqui trazendo para esse contexto aqui? O que todo animal tem em comum? Nome, tipo, raça, né? Filiação. Mas para o nosso exercício aqui, gênero, né? Tudo isso, idade, talvez. Mas mais importante de todos aqui, para a gente poder agrupar, né? Para a gente ter uma informação, seria o nome, né? Então, olha aqui. O que a minha classe tem de atributo? Atributo, eu tenho nome do tipo string. Agora que eu tenho isso, eu consigo dizer que a classe mamífero é filha de animal. Então, ela já herdou o nome. Agora, o que a gente pode fazer é criar atributos e, além do atributo, a gente pode criar, por exemplo, comportamentos e atributos que cada uma dessas classes tem separada. O que o mamífero tem de diferente? Ele mama, né? Então, ele poderia ter uma ação aqui, um atributo, que seria mamar, e aí seria uma função que não precisa receber nada necessariamente e que devolve alguma coisa. Eu posso devolver aqui nessa função, por exemplo, um boolean se deu certo, tá? Vamos pegar alguma coisa aqui separada. Outra coisa que é uma característica que os mamíferos têm, né? Eu acho que não todos os mamíferos, porque a baleia não tem, mas, por exemplo, a gente poderia pegar aqui outra característica que só os mamíferos têm, é parto, né? Parto sem ovo é só, ou parir, né? Também é uma ação que só os mamíferos têm. Vocês entenderam os contextos. Aqui eu não estou nem exigindo que vocês acertem efetivamente os conteúdos. Mas é só para vocês entenderem o que elas têm de separados. Certo? Pelo não conta, gente, porque baleia, por exemplo, não tem pelo, né? Golfinho, né? Então a gente tem uma série de coisas aí que a gente pode colocar. Então, por exemplo, parir aqui poderia ser uma função booleana. E aí a gente vai para os outros. Olha aqui, agora a gente já resolveu
Por exemplo, uma das coisas que os répteis... tem mamíferos sem pelo, foi o que eu falei. Uma das coisas que a gente tem aqui que os répteis têm exclusivo deles. A maioria dos répteis tem língua bifurcada, sei lá. Nem sei se são todos, mas enfim. Isso aqui é um atributo, se tem ou não. Uma ação que a gente pode ter aqui do réptil, sangue frio. Por exemplo, o sangue frio também é um booleano, né? Enfim, isso é uma característica. Pode crer, tem o ornitorrinco, que é uma exceção dos mamíferos, né, Matheus? É verdade. Agora a gente vai pegar peixe. Peixe, obviamente, função mais exclusiva dele, que todo peixe tem, nadar. Certo? Ave, voar. E o anfíbio, ele tem a questão de girino e tudo mais, né? Não sei se a gente tem alguma característica... por exemplo, a ave tem pena, né? Então, mas o Alan tem uma questão específica. Aqui a gente está elencando o que cada um tem individualmente. Embora a baleia também nade, nem todo mamífero nada. Se eu colocar nadar aqui, eu vou falar uma mentira, porque aqui eu estou pensando na forma. E eu não posso falar a forma para tudo. O que eu tenho de forma importante dos mamíferos é que eles mamam. Todos eles mamam. Certo? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Pena, por exemplo, é um atributo que a gente pode colocar. Bico, talvez. Mas vamos deixar só nas classes aqui. E aí vamos para os anfíbios. O que a gente falta agora é criar uma característica para os anfíbios. Então, por último, uma coisa que falta aqui para a gente separar os anfíbios, né? Alguma exclusividade dos anfíbios aqui. Talvez a questão do girino, né? Desenvolver girino. Ou nascer a partir do girino, sei lá. Então, conceitualmente, a gente tem aqui algumas coisas. Por exemplo, tem todos esses, tá bom. Então, agora que esse aqui a gente já tem os atributos, basta a gente escrever a nossa classe. Olha aqui, ó. Copiar aqui, né, para facilitar. Vou vir aqui no nosso desafio e vamos agora pôr em prática. Então, agora o que a gente tem? Um animal que tem o nome e todos os animais herdam os nomes. E aí, agora a gente vai pegar cada um. Mamífero vai ter a função mamar. Depois a gente vai ter o réptil, que tem... O que eu coloquei do réptil aqui? Língua bifurcada. Coloquei isso aqui como um atributo, né? Então isso aqui, na verdade, é um atributo direto. Se tem ou não a língua bifurcada. Depois, a gente pega a ave. A ave tem o voar, na verdade. O peixe tem o nadar. E por último, o anfíbio. Prestem atenção, eu não estou usando acento, tá, gente? Em classe, agora a gente está fazendo boas práticas de programação. A gente não usa acentuação em nada aqui, tá, gente? Tomem cuidado aí com isso daqui. E por último... No caso do anfíbio, a gente colocou essa função de evoluir do girino. E aí, pronto. Agora que a gente fez isso, a gente simplesmente liga todos eles como filhos de animal e pronto. Vou pegar mais duas setinhas aqui. Uma setinha aqui, outra setinha para sair daqui e vir até aqui. E por último, uma outra setinha para a gente fazer essa última versão. Ele sai daqui e vem até aqui. Pronto. Resolvemos o nosso exercício de uma forma que agora, se a gente instanciar, vai ser muito fácil, né? Qual que é a regra? Se ele mama, é mamífero. Se ele tem a língua bifurcada, é um réptil. Se ele voa, se ele nada, é um peixe. Mas todos eles vêm de animal. Por quê? Porque olha o que a gente vai receber lá no exercício. A gente vai receber um programa que receba quaisquer tipos de animais e os agrupe pelas principais classes de animais vertebrados. Ou seja, a gente recebeu um animal. Esse animal faz o quê? Ele mama. Então se ele mama, ele é um mamífero. Agora recebeu outro animal. Esse animal voa. Se ele voa, é uma ave. Eu guardo ele numa listinha de ave. Eu guardo esse aqui numa listinha de mamífero. E é, literalmente, isso aqui, o nosso mapeamento de classe para resolver esse problema, tá? Vamos testar mais um aí só pra gente fechar? Temos mais um programa aqui, ó. Mas agora vocês vão matar. Vocês pegaram o conceito agora. Provavelmente esse segundo vai ser mais fácil. Ó, vou colocar o segundo problema aqui para vocês. Um programa que separe os produtos de supermercado para compras em tipos: alimento, bebida, limpeza e outros. Vamos lá, esse daí eu quero bonitinho, hein? Beleza, gente. Acho que todo mundo aqui, quem tinha para colocar, a Isaura colocou, o Flávio colocou, o Jean colocou. Vocês acertaram bem, tá? Vou fazer agora o exercício com vocês para vocês sacarem. Como que funciona? Então, ó, começando pela abstração, né? A gente vai ter um produto. Por que produto, Rafa? Por que não material? Por que não outras coisas? Porque olha aqui, tomar cuidado com o enunciado. Ó, um programa que separe os produtos. Ninguém falou material, ninguém falou nada. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, outra coisa que o produto pode ter, indiferente dele ser bebida ou não, é validade, né?
A validade é uma coisa importante que todo produto tem que ter. Aqui eu vou colocar data de validade, tá? Para vocês sacarem. Então eu tenho data de validade e um nome. E aí o que que todos eles vão herdar? O que que os alimentos têm que os demais não têm? Por exemplo, uma coisa que a gente pode ter é os ingredientes, né? Bebida também tem ingredientes. A gente vai separar um pouquinho. Então, uma das coisas que o alimento tem que, por exemplo, a gente tem aqui limpeza e outros. Então, ó, o que alimento pode ter? Ingredientes, né? Ingredientes pode ser uma lista de string, uma série de string, ou uma string só, né? Poderia ser a receita, né? Isso aqui poderia ser uma receitinha, vocês estão mais acostumados. Outra coisa que os alimentos podem ter, talvez, é se é perecível, né? Aquela informação de alimento perecível. Isso é importante. Um boolean, certo? Seria, ô Flávio, só que tipo date a gente tem que levar em consideração a linguagem, né? Nem toda linguagem tem tipo date. Então, por trás, todo date é uma string, tá? Temos aqui alimentos, ingredientes e alimento perecível. Já pegamos os alimentos. Agora vamos pegar a bebida. O que a gente pode ter ali de propriedade na bebida? Se é alcoólica, né? Bebida alcoólica. Então temos ali bebida alcoólica. Aqui também cabe ingredientes. Vocês concordam que tanto bebida quanto alimento tem ingredientes? Se você prestar atenção lá no rótulo de bebida, tem os ingredientes também. Outra coisa aqui que a bebida pode ter, né? Se a bebida é gaseificada. Legal. Agora a gente vai para a limpeza. Então, bebida. E aí agora o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, na limpeza, quais são as características que um produto de limpeza tem? Composição, né? Geralmente, composição química, né? Então, se o produto é nocivo à saúde. E o outros, só para a gente fechar aqui, né? O que a gente vai ter na nossa classe de outros aqui? A gente pode ter, por exemplo, se ele é se ele é utensílio, né? Produto quebrável, né? Por exemplo, se ele é vidro, entre outras coisas, né? A gente não vai ter produto quebrável, a garrafa pode até ter isso, mas a garrafa em si não é a bebida, né? Na verdade, ela é o conteúdo. Agora, as embalagens, é isso daí. Beleza, gente. Então, com isso, a gente matou mais um exercicinho aí. Vocês mandaram muito bem, vocês sacaram bem a questão de herança, tá? Beleza, gente. Então, vamos seguir. Querem perguntar mais alguma coisa de herança? Ficou alguma coisa não clara? Eu acho que o legal dos exercícios é que a gente consegue pôr na prática e tirar as dúvidas, né?